nós fizemos o possível e, graças a Deus, nós temos a possibilidade de oferecer essa ida para os meninos a Cuiabá com um custo baixo, né? Graças a algumas contribuições que alguns irmãos e as duas igrejas se juntaram para fazer. Tá? Então, vou pedir que os irmãos dêem uma olhada lá no grupo e quero reforçar assim que incentive o seu filho a estudar aquilo que nós passamos para eles ontem. Tá? Os adolescentes é o livro de Jonas e os juniores o manual do candidato, esgrima bíblica, versículos decorados com referências, vai entrar na gincana, tá? Então, vai ser bem bacana, vai ser bem legal. E nós queremos incentivar e procuramos viabilizar para que todos possam participar. Os irmãos, o seguinte, vamos estar orando, irmãos, para essa programação que nós estamos realizando com a igreja lá de Batista Boas Novas, mais outras duas igrejas. O nosso desejo do nosso coração não é somente uma questão de viajar, de ir por ir, mas é que eles venham ter uma experiência agradável com o Senhor, que eles continuem com esse sentimento, tá? Então, eu peço que nas orações, durante a semana, nos cultos de quarta-feira, coloque essa programação em oração, pela viagem, por tudo que será programado para fazer lá. Né, vai ser algo assim que pode fazer uma grande diferença para a vida dos nossos embaixadores. Eles vão colocar aqui agora. Gabriel, sou presidente da Embaixada Pastor Ismael Pereira Pavão. E convidamos a Embaixadas Bela Vista, Marisa Alves Pereira, João Francisco Santiago, para a conclave intermunicipal que acontecerá no dia 20 de maio. Esperamos vocês. Uma vez embaixador! Gabriel, sou presidente da Embaixada Pastor Ismael Pereira Pavão. E convidamos a Embaixadas Bela Vista, Marisa Alves Pereira, João Francisco Santiago, para a conclave intermunicipal que acontecerá no dia 20 de maio. Esperamos vocês. Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Amém. É isso daí. Eles gravaram o vídeo, mandaram aqui para nós, tá? Para a gente estar apresentando aqui à noite para os irmãos. Nesse trabalho a gente já tem visto, irmãos, para a glória de Deus, alguns micros resultados, tá? Eu quero compartilhar com os irmãos. Ontem eu percebi na nossa reunião algo assim que alegra um pouco o coração da gente, tá? A gente estava com um visitante, né? E na hora que ele estava brincando, esse menino falou uma palavra que não deveria falar, né? Um palavrão mesmo, né? E aí, tipo assim, na hora, uns 2, 3, olha, não pode falar palavrão e tal, né? Eu achei bacana isso, porque a gente tem pedido, ensinado isso a eles, né? Tá dentro da regra, dentro do programa do manual, a gente passa esses estudos para eles, né? E dentro das tarefas que ele tem que trazer, eu desafiei o embaixador Caleb, né? Para que ele pudesse estar trazendo o que ele apresentou ontem para nós, né? Como tarefa que ele cumpriu. E falei para ele, você tem coragem de apresentar isso na igreja amanhã à noite? Tenho. Então, eu quero convidar esse embaixador corajoso a vir falar aqui sobre a origem dos embaixadores do rei. Tá com som? Tá com som. Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom, hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a história dos embaixadores do rei. Vamos começar primeiramente desde o início. Tudo aconteceu em 1883, quando adolescentes de 12 a 14 anos começaram a se reunir para estudar a Bíblia e orar por missões. E aí, um dos objetivos deles, para como fazer como se fosse um trabalho para missões, eles começaram a bancar as despesas de uma escola que fica lá na China, chama Sangzhou. É meio difícil de falar, não vou conseguir, mas é assim. E ela é liderada pela missionária Lottie Moon. E aí foi, como que eu posso considerar, um dos primeiros trabalhos missionários feitos por esses adolescentes. Bom, e aí, em outubro de 1907, a União Feminina Missionária da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos decidiu criar um comitê de trabalho para os meninos, um trabalho missionário. Ele foi liderado por Fanny Heck e também por Elizabeth Briggs, que foi um dos nomes que foi quem criou essa ideia dos embaixadores do rei. Essa Elizabeth Briggs, ela estava numa conferência, deixa eu ver o negocinho rapidinho. Uma conferência missionária, e lá ela ouviu a música The Business King, que é um hino.
E aí, nela fala sobre o trabalho dos embaixadores por rei. E aí ela decidiu dar o nome de embaixadores. E aí a Fanny Heck decidiu acrescentar o embaixadores do rei, e aí ficou como Royal Ambassadors. Vamos ver. Não foi a melhor pronúncia, mas é o que eu consigo aqui falar agora. E aí, em maio de 1908, na 20ª reunião anual da União Feminina Missionária do Sul dos Estados Unidos, ocorreu a conferência que foi lá que começou, foi realmente a criação dessa organização dos embaixadores do rei, e está aqui até hoje. E aí, a primeira de todas as embaixadas do mundo foi a embaixada Carey Newton, que foi feita pela senhora Petway. Ela estava nessa conferência, e aí, quando ela ouviu falar dessa criação, dessa organização, ela foi correndo para a igreja e foi lá e criou essa primeira organização, e foi na Igreja Batista de Goldsboro, na Carolina do Norte. E aí, em 1917, já com um grande crescimento, já havia ocorrido desse ministério, ocorreu o primeiro acampamento do mundo dos embaixadores do rei, que foi lá na praia de Virgínia, e depois disso, em 1905, foram organizados os acampamentos dos embaixadores do rei em Virgínia, Carolina do Sul, Alabama, Geórgia e Kentucky. E aí como eu posso falar, foi como se fosse um ministério crescendo, que a partir de 1908 até 1917 já houve um crescimento gigantesco. Você ter uma noção, para criar um acampamento é necessário muita coisa. E já em 1925 nós já tínhamos 4.369 embaixadas distribuídas e 48.000 embaixadores por todas essas embaixadas que já existiam. E era uma organização gigantesca, e tanto que está até hoje. E aí, com todo esse crescimento, obviamente, foi necessária a criação de um secretário, que é meio difícil o nome dele, mas eu vou tentar. João Iviloy Bishop. Ele foi escolhido para ser o secretário, que ele ia trabalhar de tempo integral, para poder atender em todas as dúvidas, qualquer coisa de necessidade dessas outras embaixadas. Ele aceitou esse ministério e trabalhou até setembro de 1953, e foi um dos principais nomes dos embaixadores do rei. Bom, outro ponto extremamente importante foi a criação da nossa revista, que não era como essa aqui, mas já tinha uma revista. E aí, a primeira edição foi postada em junho de 1946, e em 1949 a revista já tinha mais de 35.000 exemplares divididos por todas essas embaixadas, para vocês terem uma noção do nível que já tinham chegado os embaixadores do rei. E aí agora eu vou falar da celebração de 100 anos, que foi feita pela NAMB, que eu vou falar aqui, North American Mission Board. Eu não sei a tradução, mas é um negócio assim. E aí eles decidiram fazer a primeira celebração de 100 anos dos embaixadores do rei, que ocorreu em 2008. E desde então tem só se alastrado, e tanto que chegou aqui na nossa igreja, e tem várias outras embaixadas. E para quem não sabe, o nome da nossa embaixada é Embaixada Marício Alves Pereira, nós vamos estar presentes no conclave, né? Né, pai? Você vai levar eu, né? Ah, então tá certo. Obrigado, irmão Nito, pelo momento. É isso, meus irmãos. Esse trabalho que a gente faz, a espinha dorsal é os manuais, né? Quando eles terminarem esse manual escudeiro, eles vão para o manual arauto, e assim até eles concluir todos os 4 manuais, quando eles já terão condições de serem também conselheiros de embaixada. Que Deus possa estar abençoando a nossa organização Embaixadores do Rei aqui na nossa igreja, que ela possa se consolidar a cada dia. Muito obrigado, Deus abençoe.